Nós estamos celebrando a solenidade de Corpus Christi. É a solenidade do corpo de Deus. Corpo de Cristo, porque Jesus é Deus. Nós estamos celebrando publicamente, por isso a beleza do tapete, a procissão, não é? Toda a beleza que adorna esta Santa Missa, para confirmar a nossa fé. E para mostrar àqueles que não creem em quem nós cremos e como nós celebramos. Nós não estamos, meus irmãos, lembrando aqui um símbolo, talvez uma bolacha benta, um pãozinho sagrado. Não, é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a Eucaristia. Há vários documentos lindos da igreja sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. Lembro-me aqui do Papa João Paulo II, que deixou para a igreja tanta coisa profunda, bonita e saudável para a nossa espiritualidade eucarística. É com tristeza, meus irmãos, que nós precisamos chegar a uma conclusão. E não é uma conclusão saudável, alegre, muito triste. E eu não tenho visto as pessoas falando sobre isso. Se você pega um bolo dos católicos, aí você pega católicos de missa, católicos de sacramento, católicos praticantes, católicos não praticantes, aqui no Brasil principalmente. Se você tem esse bolo de pessoas que se dizem católicas, aqui não se chega a 10% de participação na igreja. Nós estamos mais ou menos com 7 e pouco. Contrário a países onde regiões do mundo, onde o catolicismo cresce longamente, como a Coreia, onde lá 98% dos católicos vão à igreja. Eu vi há pouco a celebração da Páscoa na África, uma igreja bem humilde, mas gigantesca, com uma multidão ali dos católicos, 89% são frequentes à igreja. Vindo para as bandas de cá, a terra de Santa Cruz, por que nem 10% das pessoas elas vão à igreja? E a resposta é uma só. Não há duas respostas, é uma só. Porque nem todos que se dizem cristãos, praticantes e tantos não praticantes, acreditam na verdade plena da Eucaristia. Eles não compreenderam até hoje o que vem a ser a celebração de uma Santa Missa. Que nós podemos aqui criar uma imagem para ajudá-los a visualizar isso. Imagine se a igreja conta aqui na nossa cidade que Jesus iria aparecer aqui no meio da missa e nós poderíamos vê-lo, nós poderíamos tocá-lo, ele falaria aos nossos corações. Minha pergunta é: onde colocaríamos essa multidão? Onde colocaríamos tantos que por fé ou curiosidade ou talvez necessidade não acorreriam às igrejas? Mas a verdade é que aquele Jesus que caminhava em Jerusalém e que curava e que pregava e que abriu o reino dos céus para nós, ele está presente em corpo, sangue, alma e divindade no Santíssimo Sacramento do altar. E se é bem verdade que aqueles que não vêm talvez sejam aqueles que não creem, os que estão vindo, não todos, mas uma parcela desta pequena parcela que vai, também não tem noção daquilo que é sagrado. Quantas e quantas vezes, na reunião com os nossos ministros extraordinários, conversando com outros sacerdotes, gera um incômodo. Até o óbvio, ele tem que ser dito, que as pessoas não sabem mais o mínimo e nem como se participa de uma Santa Missa.
Não é raro aparecer debaixo das cadeiras onde os senhores agora estão assentados, e nem como tema de reunião as pessoas que vêm comungar mascando chiclete. Se aqueles que não estão aqui sejam os que não creem, os que estão também não estão tão conscientes do mistério celebrado. Não estou aqui puxando orelha, estou mostrando aos senhores que a nossa presença eucarística, ela não deve ser uma presença de quantidade, mas uma presença de qualidade. Um coração adorador, pessoas que vão à igreja para procurar esta comunhão profunda com nosso Senhor. Claro que nós temos muita esperança, muita alegria, que nós temos visto uma geração nova, pessoas que estão se aprofundando na fé, pessoas que celebram a missa com mais dignidade, com respeito, evitando a fila de comunhão sem a confissão. Tendo um pecado mortal, elas não comungam, mas procuram um sacerdote para a confissão. Pessoas que têm uma atitude devota, com respeito, quando o Santíssimo está exposto, recebendo a Sagrada Comunhão, se recolhem em profunda oração. É um povo que se despertou para a riqueza da nossa fé. Uma riqueza que vem de 2000 anos. E é necessário entender que aquele Cristo de 2000 anos atrás e que fez aliança a partir do seu sangue, ele continua fazendo aliança conosco a cada missa celebrada. A minha pergunta é: será que algum de nós, por mais liberal que seja, ou biruta, estaria no Monte Calvário, vendo Jesus morrer na cruz por amor a nós? Será que ali seria um local de trocar carícias? Será que ali seria um local de mascar chiclete? Será que ali seria um local de ficar mexendo em celular? Será que no Monte Calvário, lá perto de Maria, Maria de Cleofas, Madalena e João, as pessoas ficaram voando, ficaram olhando o relógio, ficaram levando com desdenho o que ali aconteciam? Pelo contrário, foram pessoas que adoraram o primeiro ostensório, que era a cruz. Quando as pessoas olhavam para a cruz, Jesus disse: quando eu for elevado, eu atrairei a todos a mim. Meus irmãos, a nossa atitude perante o ostensório, quando está com a hóstia consagrada, deve ser a mesma atitude lá no Calvário, vendo o Cristo pendente na cruz, lá morrendo, aqui vivo e ressuscitado. Por isso o esplendor, o ostensório, ele lembra o sol da nossa fé, o sol que nos dá vigor, o sol que clareia, o sol que aquece. Todos conhecem um símbolo bonito da águia norte-americana, aquela que tem a cabeça branca, o bico amarelo, o corpo marrom. Quando ela já está perto de começar com as penas, a plumagem vai dando lugar às penas, o que a águia mãe faz? Ela começa a colocar o bico e a cabecinha dos filhotes em direção ao nascente. E quando o sol nasce, com todo aquele brilho, elas não estão acostumadas, elas começam a piscar o olhinho e esconder dentro do ninho. A mãe pega a cabeça e segura, para que ela acostume com o esplendor da luz. E você vê que a águia norte-americana adulta, ela tem um olho vivo, um olho brilhante, um olho de cor de mel. Por quê? Porque quando ela crescer e ela começar a voar, ela sempre buscará o sol, ela sempre voará para o alto. Você que é mãe, você tem direcionado os olhos dos seus filhos para onde? No caso do cristão, para quem? As pessoas têm se iludido com tantas coisas aqui de baixo, porque elas perderam a capacidade de contemplarem o astro maior da nossa fé, Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento. É o Senhor. E esta fé é que sustentou tantos mártires, tantos santos.
Foi a fé em Jesus eucarístico que fez com que no meio de uma multidão de pessoas desgarradas e marcadas pelo pecado, que elas tivessem força de ter uma vida santa, mostrando para nós que é possível ser santo. Quando você vê a vida de um São Tomás de Aquino, um Santo Agostinho, São Cura d'Ars, Padre Pio, já mais perto de nós, São João Paulo II, daqui a pouco o beato Carlo Acutis será santo. Como que essas pessoas conseguiram, meus irmãos, sendo falíveis, pecadoras, frágeis? Como que nelas resplandeceu o brilho da santidade, se não fosse alimentadas da Eucaristia? Santo Antônio, um pregador exímio, quando nós vemos Santa Helena desafiando tudo e todos, procurou as relíquias da Santa Cruz. Quando nós vemos os 12 apóstolos, homens incultos, mas que deram a vida não por uma ideia, não por uma ideologia, mas por uma pessoa, Jesus Cristo. Aqueles homens que celebravam a Eucaristia, que comungaram do corpo e do sangue do Senhor, não apenas na última ceia, mas na primeira missa. Quando você vê uma Santa Teresinha de Lisieux, tão jovem, largando as ilusões do mundo para viver no Carmelo, se tornou padroeira das missões sem nunca ter viajado, uma vida doente, morreu muito doente, mas amando profundamente nosso Senhor. Quando você contempla a história de Santa Rita de Cássia, boa em tudo que fazia, foi uma boa filha, obediente, casou com o marido arranjado, era assim na época, não se tornou má, foi uma boa esposa, se preocupando com a conversão do seu marido, que tinha um coração colérico. O sonho de Rita era ser mãe. Deus lhe deu 2, mas o pai, envolvido em crises, em guerras, foi assassinado. A mãe esconde a roupa manchada de sangue para não despertar no coração dos filhos o desejo da vingança, mas eles ainda assim o queriam, e Santa Rita fez uma prece: eu prefiro ver os meus filhos mortos do que ter a mão manchada de sangue da vingança. Os 2 caem numa profunda enfermidade e falece. Então ela se torna uma boa viúva e queria servir a Deus nos anos de vida que ainda tinha. Uma mulher que alimentava da Eucaristia, que sempre lutou pela conversão do seu marido, pela santificação dos seus filhos. De onde veio essa força, se não da Eucaristia, das adorações que ela fazia? Tentou entrar no mosteiro de várias maneiras, foi negada veementemente pela Madre Superiora, passando frio, fome e sede, dormiu na porta daquele Carmelo. De manhã, quando as irmãs encontraram, estava ela dormindo no pátio. E alguém perguntou: como entrastes aqui, Rita? E ela disse: não sei, o que eu me lembro é que eu dormi na porta. Os anjos a transportaram. A madre, querendo provar a sua fé, era uma mulher de profunda oração, deu para ela um toco e falou: vamos ver se você me obedece. Agoa isso aí, cuida disso aí. Ela nunca questionou, tratou com carinho, e apenas ela não regava, mas enquanto ela regava, ela cantava. E aquele toco seco se transformou numa grande videira, dando para aquele local as maiores e mais doces uvas. Minha pergunta é: de onde veio a força desta mulher, se não da adoração? Quando ela estava doente na cama, ela pediu a uma irmã: vá em tal lugar e pegue o que lá estiver, eu preciso de um sinal antes que eu morra. E ela volta com uma flor e 2 figos. E ela disse: eu acredito que é o sinal de Deus. Meu marido está salvo e os meus 2 filhos alcançaram o céu. Se você pega, meus irmãos, São Francisco de Assis,
que foi forjado pelo seu pai a largar a Cristo e a continuar nas riquezas da época, ele fica nu em praça pública e diz: eu me despojo de todas as riquezas do meu pai, a minha riqueza não é outra senão Jesus Cristo. Um homem profundamente adorador. Se você pega Santa Catarina de Siena, que com a hóstia no ostensório protegeu o Carmelo, fazendo os guerreiros ver uma luz que ela nunca imaginou. Milagres de Santo Antônio, quando ele elevou uma hóstia consagrada a um burro que estava sem comer há uma semana, e ele dizia ao burro, ao invés do feno, se ajoelhe perante o Rei dos Reis. Aquele burro dobra a cabeça. O burro é capaz de dobrar a cabeça perante a Eucaristia, e o ser humano mantém a cabeça erguida. Nós que não somos nada perante nem o cosmos e nem a Deus. Olhando, meus irmãos, esta nuvem de santos e santas, o que a igreja nos diz? Jesus é real. Nós podemos trilhar o caminho de santidade se não apenas recebermos a Eucaristia, mas se tivermos uma vida eucarística, corpo entregue, sangue derramado. A primeira leitura que nós escutamos, nós temos como se fosse uma pré-visualização do que seria a Eucaristia. Moisés, ele recebe a lei do Senhor, ele chama aquele povo à fidelidade, à obediência e à comunhão. Ele vai pegar um sacrifício, um holocausto, ele constrói um altar. Olha, um altar. Nós precisamos nas nossas casas construir também um altar. Aqui na igreja nós temos esta mesa central de pedra, ela não se move, é chamado do Santo Altar. Faça na sua casa também um altar. Pode ser a sua mesa, onde se sentará a sua família, e ali você levará a sua família a Deus também nas refeições. Pode ser um cantinho na sua casa, que não tinha tanta utilidade, mas você transformou aquele local num lugar de oração, colocando um crucifixo, colocando uma imagem, colocando uma Bíblia. Lá é o seu altar. Mas o altar que mais agrada a Deus, ele é invisível aos olhos, tem que ser construído no nosso coração. O altar da adoração. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ter um relacionamento pessoal com Jesus e pedir nas nossas orações: Senhor, mais fome de pão e mais sede de água. Eu quero ter fome e sede da Tua palavra. Eu quero ter fome e sede da Tua presença. Encanta-me, Senhor. Eu penso que aquele sentimento bonito que está no coração de todo homem e de toda mulher, que começam a se enamorar. Ali há uma bonita amizade, e ali começa a surgir um amor, um modo que se pega na mão, um modo que se olha, só já acelera o coração. Você começa a pensar só naquela pessoa, e fica mandando mensagem, fica torcendo pro telefone tocar, e você quer passar o final de semana para encontrar com a pessoa lá na sua faculdade, ou você sabe onde ela trabalha, e você fica inventando desculpas para ver esta pessoa. Este é o sentimento que precisava estar no coração de todo cristão católico quando o assunto é a Eucaristia. Precisávamos olhar para Jesus na hóstia santa e dizer como Teresinha: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nós precisávamos rezar, meus irmãos, para que tivéssemos saudade da Eucaristia, sair da missa dominical com aquele sentimento: nossa, até domingo que vem é muito tempo para eu poder vir à missa, vai demorar muito para eu receber Jesus Eucarístico. Tanto que há o costume, e muitos de vocês o fazem, da missa diária. Pessoas que comungam todos os dias.
Quantas e quantas vezes, meus irmãos, eu participando de eventos, não podendo lá celebrar a Eucaristia, eu presidi a missa para mim no hotel, lá com um cálice de vinho, uma partícula, rezando ali o ritual. Claro, eu gosto muito da celebração da Santa Missa, tanto é que eu virei padre, né? Para você ser padre, você tem que gostar de celebrar missa. Hoje eu vejo muitas crianças na internet brincando de celebrar missa, com estola, com túnica, que Deus abençoe ali, serão bons sacerdotes. Mas algo eu devo compartilhar com vocês. Nada substitui uma missa num quarto, você e o Senhor, onde você mostra a sua verdade, onde você está com Cristo como sacerdote, mostrando a sua fraqueza. Missa nenhuma é mais bela que esta, nem aquelas para grandes multidões. E olha que graças a Deus, eu já preciso de missa para as grandes multidões, mas é ali no quarto, no hotel, onde você entende que o corpo entregue e que o sangue derramado não é só o dele, é o nosso também. Cardeal Vantuan, uma vez preso e tantos anos aprisionado, disse para um policial: eu tenho problemas de estômago, eu estou com muita dor e muito azia, eu preciso receber o meu remédio. Então ele disse que alguém da paróquia lá do cardeal poderia levar para ele. As pessoas entenderam na hora qual era o remédio para o seu estômago. Era um vidrinho que tinha na sua secretaria de vinho canônico. E levaram também numa caixinha de remédio algumas partículas de hóstias quebradas, para que eles não vissem que era uma hóstia. Olharam aqueles farelos, olhou no vidrinho, estava escrito remédio para o estômago. E de madrugada, enquanto todos dormiam na prisão, Vantuan colocava na sua mão uma gota de vinho, uma gotinha de água e um pedacinho do pão. E ele celebrava diariamente a Eucaristia. A sua mão se tornou o altar. Ele que sabia a missa de cor. E depois de anos presos, quando foi solto, ele foi questionado: como que você conseguiu manter a fé, sendo a sua vida em grande parte no cárcere? Ele respondeu: eu celebrava a Santa Missa. Eu estava com o Senhor, que também foi preso na cruz, e eu me fiz preso por amor a Ele. Aqui eu lembro uma que todos nós aqui amamos, né? Não é porque ele faleceu que nós deixamos de amar, o nosso saudoso Papa João Paulo II. Hoje mesmo eu estava vendo no Instagram, alguém colocou algumas passagens da vida do Papa. Ele tentando ficar em pé, ele cambaleando para cair, o cerimoniário segurou, ele celebrando a missa, ainda babando no meio lá, os cerimoniários limpavam lá João Paulo II, ele tentando falar com as pessoas, a voz não saía, aquele sofrimento na evangelização, mas ele dizia: o que me sustentou foram os meus momentos ou no altar ou perante Ele. Quem conviveu de perto com São João Paulo II conta que ele tinha uma almofadinha onde colocava na frente do altar, lá na capela do Palácio Apostólico em Roma. Ele deitava com os braços abertos, com o rosto para o chão, e ali ficava 1, 2, 3 horas. Quando eles falavam com ele: santidade, nós temos que começar o nosso dia agora, vai começar aí as formalidades da Santa Sé. Ele perguntava: mas eu acabei de começar a rezar. Eles diziam: Santo Padre, o senhor está deitado aí tem 3 horas. Ele olhava, ele nem sentia o tempo passar. Por quê? Porque ele estava focado. Ele adorava o Senhor em espírito e em verdade. Lembremos aqui o testemunho eucarístico de Carlo Acutis. Ele vai dizer: eu só tive uma mulher na minha vida, eu só amei uma mulher, e esta é Nossa Senhora. Claro, tirando os familiares, né? Mulher na questão de devotar o seu coração. Alguém que ia à missa e queria comungar por ele e queria levar os jovens
a Santa Eucaristia, ele não tinha vergonha de convidar os seus colegas: vamos para uma pizza, vamos comer uma bela massa, vamos cantar e tocar violão, vamos fazer uma excursão. Ô Carlo, tu és animado, vamos, mas antes a Santa Missa. Era um pretexto que ele colocava para que os seus amigos pudessem ir à igreja. Meus irmãos, tudo isso nos mostra que é possível edificar um altar ainda nos dias de hoje. O que nós mais precisamos na face da terra é de um altar. Enquanto houver uma hóstia erguida e um cálice sacrossanto, haverá esperança para o nosso mundo. Nós cremos e professamos no dia de hoje a nossa fé. É preciso edificar um altar. Moisés, depois que edificou este primeiro altar, ele pede um cordeiro. Ele vai partir o cordeiro no meio, e todo aquele sangue, ele é recolhido em 2 ânforas, com a mesma quantidade. Uma ânfora, ela é guardada. A outra, ele vai dizer assim: este é o sangue da aliança que o Senhor fez conosco. Ele pegou um raminho de isope, encheu-o de sangue e jogou nas pessoas, aspergiu as pessoas. É daí que vem hoje o ritual de aspergir água benta. Todas ficaram com muitos pingos de sangue. A leitura terminou, mas na Bíblia ela continua. Moisés vai dizer assim: este sangue é para simbolizar a aliança de Deus conosco. E coisa pior nos aconteça do que aconteceu com este cordeiro se nos tornarmos infiéis ao Senhor. Está aqui claramente uma prefiguração do que seria a Eucaristia no Novo Testamento em Jesus Cristo. Aquilo que Abraão não precisou fazer com Isaac, Deus fez com o seu filho. O altar foi o Calvário, foi a cruz. O cordeiro lá estava. Aqueles pingos de sangue que caíam não eram mais um símbolo, era um sacramento. A presença de um Deus que derramou o seu sangue para nos salvar. Os discípulos entenderam: corpo entregue, sangue derramado. Aqueles que não celebraram a Eucaristia no Antigo Testamento podem olhar para nós hoje, como Jesus disse: vocês estão vendo, ouvindo e fazendo o que muitos desejaram ouvir, fazer e ver. Não fizeram, não ouviram e não realizaram a Eucaristia. Meus irmãos, é por isso que no dia de hoje, celebrando a presença real de Jesus, qual deve ser o nosso pedido maior? Eu quero fazer parte, cada vez mais, da caminhada de santidade da igreja. É interessante que eu digo muito, entre os colegas também, para vocês que aqui estão, nós, católicos, cada vez mais olhados com reservas, porque há um plano já em curso, e olha que eu não sou de ficar falando dessas coisas, mas há um plano já em curso para que o mundo tenha uma pseudo-harmonia. É preciso criar a religião universal, onde todos se abracem, onde todos se amem e onde eles vão adorar um ser superior. Eu vou dizer para os senhores, em todas as religiões, isto é muito fácil de acontecer. Por que é muito fácil? Porque cada uma tem uma parcela da verdade. Claro que nós vamos dizer que eles estão na escuridão do erro, mas tem uma parcela, umas bem menos, outras bem mais. É aquela história do elefante, né? Que aqueles cegos sempre quiseram ver um elefante. E arrumaram um elefante lá não sei aonde e levaram os cegos para apalpar o bicho. Quando eles voltaram, cada um comentava: nossa, eu gostei tanto do elefante, ele parece uma cobra, ele vai mexendo assim, ele até me cuspiu água, pegou na tromba, né? Eu falei assim: que cobra? Você pegou em qualquer coisa, meu filho, menos do elefante. O elefante para mim é pequenininho, é um chicotinho. Eu pegava, ele ia para um lado, ia para o outro, eu segurei assim, é um animal pequenininho, parece uma cobrinha.
Eu falei, ó, ele pegou no rabinho do elefante. Eu falei, ó, vocês não sabem de nada. Vocês pegaram qualquer coisa, menos o elefante. O elefante que eu vi parece uma folha de bananeira gigante. Ela ia para um lado, ia para o outro. Eu falei, ó, esse aí pegou, foi na orelha do elefante. Eu falei, ó, eu não vi nada disso, viu? Eu vi uma coluna. Não senti nada. Abracei, apalpei, parece uma coluna grande. Ah, esse aí estava na perna do elefante. E as pessoas vão dizer assim é a religião. Cada um conhece uma parcela da verdade. Ninguém conhece a verdade inteira. Aí eu falo ninguém, vírgula. É daí a perseguição. A nossa fé cristã e a Igreja Católica. Nós conhecemos o elefante por inteiro, porque nós não descobrimos, ele foi revelado por Jesus Cristo. Ele que é caminho, verdade e vida. É por isso que esse pessoal tem uma sede em queimar as nossas igrejas, em quebrar as nossas imagens, em ridicularizar os seus ministros. Nós vivemos uma época assim, e os senhores sabem que eu não minto. Claro, o padre é um homem e que tem as suas fraquezas também. E muitos irmãos nossos por aqui ou por lá caem, haverão também de cair. Só que aqui há um detalhe, que a nossa igreja é igual um Boeing. Ela só vira notícia quando o avião cai. Olhe num aplicativo qualquer de celular, quantos aviões por dia decolam e pousam de maneira perfeita mundo afora. Não há notícia nenhuma sobre isso. Mas basta um avião cair que a notícia está instalada. Entre os 12, nós tivemos um também que caiu, que traiu, que mentiu, que negou, que tirou a própria vida. Mas meus irmãos, me desculpem, nós não podemos olhar a igreja a partir de Judas. Eu gosto de olhar a igreja a partir de João, tão jovem e amou o Senhor de coração, tão jovem e estava com o Senhor tão próximo, que foi o único que deitou a cabeça no seu ombro e ouviu as batidas do seu coração, amparou Nossa Senhora aos pés da cruz e a recebeu de presente. Nós podemos olhar também Mateus, que tinha uma vida farta no dinheiro, mas largou tudo para seguir Jesus e ainda escreveu um evangelho. Nós temos a figura simpática de Pedro, que fala demais, e quem fala demais leva mais. Jesus o elogiou, Jesus o corrigiu, sobre ele edificou a igreja. Nós temos os irmãos do trovão, só pelo nome imagina o gênio da dupla, mas se você vê depois da ressurreição de Cristo, cada um foi o melhor que podia ser, espalhando o evangelho. Parece-me que muitos olham para a igreja como se ela fosse feita apenas por Judas. Nós tivemos 12, um se tornou infiel, 12 foram perfeitamente lapidados pelo Cordeiro. A igreja, meus irmãos, que eles gostam de colocar na mídia, aconteceu esse escândalo com tal padre, tal papa fez tal coisa, em tal época a igreja foi assim. É a nossa igreja, é a nossa família. Eu não sei a sua família, mas na minha família tem lá os seus problemas também, tem lá os seus pepinos também. Nós temos na família a tia difícil, temos na família o exagerado, temos aquele que entorna mais uma grangibrina, não é verdade? Na minha família também tem, mas eu não vou ficar falando mal da minha família, porque é a minha família. Você cuida da sua, que eu estou tentando cuidar da minha. Eu vou melhorando o que pode ser melhorado. E a igreja é a mesma coisa, é a família de Deus. Você tem padre de tudo quanto é gosto, você tem bispo de tudo quanto é linha, mas é a nossa família. Tem gente que você gosta mais, tem gente que você gosta menos, tem gente que você quer ficar perto, tem gente que você não quer nem como visita, mas a gente nunca perde o parentesco. E geralmente o momento que a família aparece é para segurar a alça do caixão. As pessoas podem ser o que foram com você, mas na hora de sepultar, aquele cerimonial vai dizer, por favor, os familiares, vamos levar aqui o falecido. É a família, gente, que está nos nossos momentos. A igreja é assim. Agora, é uma injustiça se eu falasse da minha família que não há qualidades.
Seria uma maldade se eu largasse a minha família para viver lá na sua casa, falando que a sua família é a minha família, porque eu achei mais bonitinha. Mas a sua família é muito boa, até que eu passe a morar lá. Aí eu vou ver que os problemas são muito parecidos. Eu contava ontem, só repito aqui, sobre uma coruja que fez a sua mala, estava saindo da floresta, e havia lá uma pombinha. E ela falou com a coruja assim: onde você está indo? A coruja: eu vou embora, porque aqui tem problema demais. Ninguém gosta de mim. Mas por que eles não gostam de você? Eles ficam implicando com o meu canto. Ninguém gosta aqui do meu canto. Eu vou para outro lugar. Aí a pombinha falou: coruja, não faça uma bobagem dessa, que se as pessoas não gostarem do seu canto aqui, haverão de não gostar do seu canto lá. Ao invés de você abandonar os seus, basta que você mude o canto. Meus irmãos, nós temos dois personagens que tinham no coração a mesma coisa. Com isso eu finalizo. Tinham a mesma coisa, o mesmo desejo. Eu estou me referindo a Lutero, eu estou me referindo a Francisco de Assis. Os dois viam na igreja muita coisa errada. E tinha. E como nós somos humanos, e tem. Só que aqui nós vemos alguém que amava e alguém que sonhou em criar a roda. Os dois queriam reconstruir a igreja. Os dois viam que a igreja estava numa situação deplorável. Deus disse para Francisco: reconstrói a minha igreja. Francisco, na sua inocência, foi lá naquela capeloca e fez lá a igreja, reformou, colocou lá gesso, etc. Ele falou assim: não é esta igreja. Reconstrói a minha igreja. Então São Francisco olhou para todo mundo e falou assim: ninguém está vivendo nada no evangelho. Então, ao invés de eu sair da minha família, eu vou mostrar para eles que é possível viver o evangelho. E ele começou a viver uma vida austera. Homens e mulheres começaram, aí apareceu a figura de Clara, que foi para o lado feminino, Francisco, o lado masculino, foram até o Santo Padre, pediram a bênção ao Papa da época, que ele concedeu. O Papa ficou impressionado com a vida de Francisco. Mas nós temos um outro personagem, que era igual Francisco, que queria reformar, só que teve um problema. Francisco abraçou as misérias da sua família. Lutero preferiu criar a família dele. Não, vai ser do meu jeito. Até agora, eles não sabiam o que estavam fazendo. Eu sei o que eu faço. São as duas pessoas que existem quando o assunto é família e é fé. Quando você ama a sua família, por pior que ela esteja, você permanece, porque a sua presença haverá de melhorar as coisas. O pior que pode acontecer é você largar, ir embora. Eu não quero saber mais da minha família. Eles vão terminar mal e não vão dizer que eu não avisei. Esta é a igreja que ficamos, a igreja também de Francisco. Francisco lá de trás, Francisco de hoje. É a nossa fé, é a Eucaristia, é a nossa união e a nossa reunião. Meus irmãos, hoje celebrando o Corpus Christi, desejo que Deus coloque no coração de cada um de nós este desejo de santidade, que só é possível numa vida eucarística. Vou deixar um dever de casa, se você quiser, faça aí na sua casa. Leia com atenção. Leia com oração o capítulo 6 do Evangelho de São João. É o capítulo eucarístico. Não estou aqui cutucando ninguém. Estou respondendo uma pergunta que me fizeram. Alguém me disse assim: padre, eu sempre fui católico, mas briguei com o padre da minha paróquia. Aí eu parei de ir na igreja. Tá vendo? Ele briga com o padre e perde a igreja, Parei de ir na igreja. Eu comecei a assistir canais evangélicos. E eu tenho uma pergunta para o senhor. Falei: mande, qual é a sua pergunta? Eu senti uma diferença. Porque nas missas, sempre a tônica é em Jesus, o Evangelho, e nas cartas de São Paulo, a vivência da igreja.
Eu notei uma diferença para a igreja protestante, principalmente as mais tradicionais. Falei, qual foi a diferença? Porque eu vi lá muito o Antigo Testamento. Eles falam muito de Abraão, de Moisés, de Judite, de Esther, do rei Davi, de Salomão, né? A gente sabe o Antigo Testamento assim, a história de Israel. Mas eu não vejo ali muitos textos, eles lendo a anunciação do arcanjo a Maria, eu não vejo Magnífica, eu não vejo o capítulo 6 de João, eu não vejo a instituição da Eucaristia. Por que geralmente muitos desta linha, né, que saiu ali de Lutero, depois Calvino e tantos outros, pegam muito mais essa linha veterotestamentária do que o Novo Testamento? E eu não podia mentir. Falei, meu filho, que se eles começarem a ler o Novo Testamento, começarem a estudar o Novo Testamento, se pegarem o Evangelho de João, as cartas de Paulo, Coríntios, daqui a pouco, meu filho, dá todo mundo católico. Porque ali está o fundamento da nossa fé cristã católica, que é a Eucaristia. Todo pastor que um dia não foi católico e se converteu à Igreja Católica foi através do capítulo 6 de João. Ele começou a estudar, ele começou a aprofundar, ele começou a cavar. E se você vê ali o que Jesus disse, não há como você dizer que é uma representação. Milagres nós temos aos montes de Jesus que se manifestou na Eucaristia, seja num pedaço de carne, seja num pouquinho de sangue. Acreditamos, porque é um sinal de que a Eucaristia verdadeiramente é presença real. Mas lhes digo o que trago no meu coração e certamente está no coração da maioria aqui. Estou falando Padre Christian. Para mim, não precisava milagre nenhum. Para mim, milagres eucarísticos são desnecessários. Eles foram necessários para, na época, um fim. Padre, por que para o senhor não precisa milagre eucarístico? Porque eu não acredito na palavra de Jesus por causa do milagre, mas por causa de Jesus. Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não preciso de milagre algum, porque Jesus nunca mentiu na Bíblia. Me mostra na Bíblia o que Jesus falou que não era. O que Jesus fez, que não era. O que Jesus falou que iria fazer, que não era. Se tudo era, porque quando ele diz, é o meu corpo, tomai e comei, não, aí não é. Aí nós temos que interpretar. Não existe pessoa verdadeiramente santa e em comunhão profunda com Deus que não tenha esta intimidade eucarística. Então, meus irmãos, comecemos de nós. Quando você sair da sua casa para vir à igreja celebrar a Santa Missa, diga para você mesmo, é o momento mais importante, é o lugar mais importante, eu vou encontrar com a pessoa mais importante. Imagine só, se você estivesse lá no Reino Unido e você fosse encontrar com o rei Charles, acho que a maioria queria conhecer a Rainha Elizabeth, né? Era uma vovó. Mas vamos supor que você está lá no palácio de Buckingham e você vai conhecer a realeza. Minha pergunta seria, é difícil conhecer a realeza? Seria difícil você entrar no palácio e ter uma audiência particular com o rei Charles? Seria algo difícil, sim ou não? Muito difícil. Eu não vou dizer difícil, eu vou dizer impossível. Mas se alguém me dissesse assim, Padre Christian, Rei Charles está vendo seu canal no YouTube. E Rei Charles vai lhe convidar para um jantar. Imagine como que eu iria me preparar para esse jantar. Eu vou encontrar-me com a realeza. Eu, certamente iria de padre. Mandaria fazer uma batina nova, com tudo aquilo que ela tem direito. Iria preparar-se uma bela conversa para ter com ele, ficaria curioso aonde eu sentarei à mesa, mas eu estarei com o rei Charles. É muito! Imagine o meu coração. Meus irmãos, a minha pergunta é, respeita a monarquia e sei quem é Charles, mas quem é rei Charles, meu irmão, perante a monarquia de Jesus Cristo? Qual o poderio que
todo aquele reinado tem perante um anjo daquelas 12 legiões que Jesus tem ao seu redor, dos 15 mil anjos que rodeiam Maria Santíssima, é um poder desconhecido. E veja o exemplo que tem. Se fosse um jantar com Charles, nós estaríamos nos preparando. E isso não se faz, isso não se diz. Não coma com a boca aberta, não vá de chiclete, vá arrumadinho, você vai se encontrar com o rei. Meu filho, a missa é muito mais que um jantar com a realeza britânica. Quando você sair da sua casa para vir à igreja, saiba, eu estou indo me encontrar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu estarei sentado com Ele à mesa. Ele irá conversar comigo, eu irei conversar com Ele. E Ele não vai me oferecer apenas um prato de comida. Ele é a comida, Ele é a bebida. Se nós pensássemos assim, nós lembraríamos daquela pregação tão bonita de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele vai dizer: os reis da terra são tão inacessíveis e pomposos, e o Rei dos Reis se tornou pobre e acessível, por isso não tão valorizado. E por fim, quarta vez que eu falei por fim, mas esta é verdadeira, eu não vou perder a oportunidade. Meus irmãos, imaginem se a igreja colocasse uma lei onde nós pudéssemos celebrar a Eucaristia uma vez por ano, só no dia de hoje. Imagina se você pudesse comungar uma vez por ano. Imagina se você tivesse missa uma vez por ano. Imagina se você tivesse um padre que abençoasse você uma vez por ano. E não é algo distante. No Brasil, nós temos comunidades que recebem um padre uma vez por ano. O povo não sabe se chora ou se ri, porque o único dia que eles têm Eucaristia, o padre deixa âmbulas grandes de hóstia consagrada para que o ministro daquela comunidade, coordenador, chamado assim pastoral, ele celebre a palavra e as pessoas possam comungar. Mas guarde o que eu vou lhes dizer: a comunhão nunca dura um ano. Claro que não dura um ano. A comunhão vai se acabar. Quando a comunhão acaba, eles continuam indo à igreja. Para quê? Isso é para doer o coração. Porque naquelas capelinhas e capelocas, onde não se tem mais a Eucaristia, eles colocam uma vela de um lado, uma vela do outro, uma armação de metal e pinturam o corporal. E o coordenador diz: meus irmãos, vamos louvar a Deus, porque um dia sobre este pano esteve o corpo de Jesus. E eles fazem a adoração. Um pedaço de pano, e eles sabem, ali esteve a hóstia consagrada. Eles rezam até a próxima missa. Esse pessoal recebe um PF uma vez por ano, né? E você tem um banquete todo domingo. Missa às pamparras, paróquias espalhadas, igrejas abertas, padres celebrando, e o pessoal não valoriza. Valorizemos, meus irmãos, porque um dia isso pode nos ser tirado, como já foi tirado em certos países. Aqui na América Latina mesmo, proibidos de procissão de Nossa Senhora, proibidos de celebrar Corpus Christi, igrejas com portas fechadas, porque não respeitaram a fé de um povo. E nós que temos muito, devemos agradecer a Deus o muito que Ele nos deu. Que sejamos testemunhas da Eucaristia e que possamos mostrar com a nossa vida para o mundo: eu creio em Jesus na hóstia consagrada, porque aquele que está no sacrário antes da missa é o que estará no meu coração após ela. E voltando para as nossas casas, não se esqueçam disso: você é um sacrário ambulante. Você é um sacrário ambulante. Aquela hóstia que os ministros com zelo levam até o nosso sacrário, porque está consagrada, ela vai estar no seu coração. Quando você voltar
para sua casa, saiba, o seu anjo da guarda vai do seu lado, de mãos postas e rezando, porque você traz no coração a presença eucarística. Esta é a nossa fé e é por isso que aqui estamos. Que Jesus seja por nós honrado, bendito e glorificado. Que tenhamos um amor sincero, um amor para sempre, a Sagrada Eucaristia. Este amor dura, um amor para sempre, a Sagrada Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.